Caras irmãs, irmãos e companheiros, aqui estamos novamente com o Espiritismo e Reflexões. E como sempre, trazemos algumas questões de ilustração, de reflexões e algumas questões até interessantes. A de hoje não foge a esse contexto. Apesar de nós estarmos já a curso do terceiro milênio, ainda nós encontramos pessoas e até mesmo instituições religiosas que têm a mais firme convicção de que o Velho Testamento foi inspirado e ditado diretamente por Deus e que o conteúdo dele é a expressão da vontade do Criador e que deve, então, ser cumprido sem interpretações. Isso nos leva a fazer uma reflexão a respeito do assunto. Os primeiros livros do Velho Testamento, das chamadas Escrituras Sagradas, foram livros, vamos dizer que recebidos por inspiração, aliás, como todos os fundadores de seitas e religiões são criaturas inspiradas, e inspirar em latim quer dizer assoprar. Quer dizer, então houve a comunicação de criaturas de outro lado da vida, sem dúvida nenhuma, não necessariamente o próprio Criador. E esses livros, eles foram recepcionados por Moisés. E há duas partes distintas nesses livros, e nesse chamado Pentateuco, que são 5 livros originais. E, primeiramente, a lei de Deus, aquela que foi promulgada sob altíssima influenciação do alto, lá sobre o Monte Sinai. E consistem, na verdade, na parte, vamos chamar, ética, moral, tal, que foi preservada depois por Jesus. E também a segunda parte tem as chamadas leis civis ou disciplinárias, que foram estabelecidas por Moisés, pelo próprio Moisés. A primeira é invariável e a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo que, ao largo do tempo, acabou se desenvolvendo. E, obviamente que se não cabe, segundo o conceito de muitas criaturas e até mesmo de algumas religiões até hoje, não cabe interpretação, a coisa fica meio curiosa, fica mais ou menos ao pé da letra as informações que estão ali contidas. E nós aproveitamos esse assunto para trazer à baila um artigo que está conosco há muitos anos, há muito tempo, que foi publicado na revista Além da Vida, número 2. Isso tem, assim, de chofre uns 15 a 20 anos. E o artigo foi denominado Conflitos de uma Fé Cega, isso em oposição à chamada fé raciocinada. E foi uma colaboração de um companheiro nosso, espírita, chamado Ulisses Batista. E ele traz uma informação curiosa. Existiu há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, uma personalidade de rádio americana chamada doutora Laura Schlesinger, que dava conselhos para as pessoas que ligavam para o seu show radiofônico. E, uma certa ocasião, ela disse que a homossexualidade é uma abominação de acordo com o contido em Levítico, um dos livros de Moisés, 18:22, e, portanto, não pode ser perdoada em nenhuma circunstância. E o artigo que cita esse fato traz, literalmente, uma carta de um cidadão americano, ouvinte do programa, uma carta essa que, inclusive, está disponível na internet, embora até estejam nos primórdios da internet essa citação aqui. Diz a carta desse subscritor dela: Caríssima doutora Laura, obrigado por ter feito tanto para educar as pessoas na lei de Deus. Eu tenho aprendido muito com o seu programa e tento compartilhar o conhecimento com tantas pessoas quantas posso.
Quando alguém tenta defender o homossexualismo, por exemplo, eu simplesmente o lembro que Levítico 18:22 afirma claramente que isso é uma abominação. Aí ele levanta a seguinte questão: mas eu preciso da sua ajuda no que diz respeito a algumas leis específicas e como segui-las nos dias atuais. Vai-se seguir, a partir daí, um elenco de dados extraídos do Velho Testamento e que ele levanta as questões. Diz ele logo na primeira: quando eu queimo um touro no altar como sacrifício, eu sei que isso cria um odor agradável ao Senhor, segundo Levítico 1:9 ou 1:9. O problema são meus vizinhos, diz ele. Eles reclamam que o odor não é agradável para eles. Pergunto: devo matá-los por praticarem então essa heresia? E levanta outra questão: eu gostaria de vender a minha filha como escrava, como é permitido em Êxodo 21:7. Hoje, qual você, doutora, acha que seria um preço justo por ela? E segue por aí. Eu entendo que não é permitido ter contato com uma mulher enquanto ela está em seu período de impureza menstrual. Entretanto, isso consta de Levítico 15, de 19 a 24. O problema é, como eu digo isso a ela? Eu tenho tentado, mas a maioria das mulheres toma isso como uma ofensa. Diz ele: em Levítico 25:44, está afirmado que eu posso possuir escravos, tanto homens quanto mulheres, se eles forem, entretanto, comprados de nações vizinhas. E um amigo meu diz que isso poderia se aplicar a mexicanos, mas não a canadenses. Você poderia, doutora, esclarecer isso? Por que eu não posso possuir escravos canadenses? Ele diz mais ainda: eu tenho um vizinho que insiste em trabalhar aos sábados. Em Êxodo 35:2, afirma claramente que ele deve ser morto. Eu sou moralmente obrigado a matá-lo, doutora? E aí prossegue adiante. Um amigo meu acha que mesmo que comer moluscos seja uma abominação, como consta em Levítico 11:10. É uma abominação, doutora, menor que a homossexualidade? Eu não concordo. Você pode esclarecer esse ponto para mim? E adiante, segue adiante ele. Em Levítico 21:20, está afirmado que eu não posso me aproximar do altar de Deus se eu tiver algum defeito na visão. Eu admito que uso óculos para ler. A minha visão tem mesmo que ser 100% ou pode-se dar um jeitinho, doutora? E ele prossegue. A maioria dos meus amigos homens apara a barba, inclusive o cabelo das têmporas, mesmo que isso seja expressamente proibido em Levítico 19:27. Como eles devem morrer, eu lhe pergunto. E adiante. Eu compreendo que tocar a pele de um porco morto me faz impuro, segundo Levítico 11:6-8. Mas eu posso jogar futebol americano sem usar luvas, doutora? Pois as bolas de futebol americano são feitas com pele de porco. Como ficamos? E ele faz uma última questão um pouco mais longa. Meu tio tem uma fazenda, diz ele. Ele viola Levíticos 19:19, plantando 2 tipos diferentes de vegetais no mesmo campo, o que é proibido. A sua esposa também viola Levítico 19:19, porque ela usa roupas feitas de 2 tipos diferentes de tecido, algodão e poliéster. Ele também tende a xingar e blasfemar muito. É realmente necessário que eu chame toda a cidade para apedrejá-los? Conforme está mandamentado em Levítico 24, de 10 a 16? Nós poderíamos simplesmente queimá-los em uma cerimônia privada, como deve ser feito com as pessoas que mantêm relações sexuais com seus sogros?
e o que está contido em Levíticos 20, 14? Eis as questões levantadas pelo ouvinte da doutora Laura Schlesinger. Mas ele coloca um post-scriptum, uma observação final. Eu sei, doutora, que você estudou essas coisas a fundo. Então, estou confiante que possa ajudar. Obrigado novamente por nos lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus e é eterna e imutável. Como pudemos observar, essa criatura que escreveu essa carta para a consultora doutora Laura, obviamente que ele utilizou da letra escrita e viva dos dispositivos de Êxodo, de Levítico e assim por diante. E ele usou até de uma certa ironia para demonstrar que, efetivamente, se ela tomou a letra, a questão lá contida no Levítico 18, 22, a respeito da homossexualidade, ele poderia também tomar ao pé da letra todas essas questões aqui. Nós temos que admitir que essas questões todas, elas têm que se levar em consideração a época em que elas foram escritas. E isso, na verdade, deve ser submetida ao fato histórico em que isso ocorreu. Todas essas questões que foram levantadas aqui e que representam a letra viva, obviamente que não procederiam de Deus. É muito fácil de nós entendermos isso, de que Deus quer toda bondade e justiça infinitas, e obviamente que isso partiria das inspirações através do próprio Moisés e através das suas próprias colocações relativas ao comportamento que ele entendia que as criaturas deveriam ter, na verdade. E, obviamente, que os espíritos mesmos, após Jesus, inspiraram todos os demais seguidores de Jesus, os seus apóstolos, a entenderem melhor. O próprio Jesus diz que não vinha revogar a lei, que ao contrário, ele vinha revitalizá-la, mas no sentido daquelas colocações éticas, morais, aquelas de comportamento interior e espiritual. E não tocou sequer nenhuma dessas questões chamadas humanas que o Moisés relatou. A gente encontra lá no próprio Paulo, na segunda carta, epístola aos Coríntios, em 3:6, literalmente, a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso significa que, seguirmos ao pé da letra aquilo que está consignado, ele oculta e não faz sobressair, se nós entendermos literalmente, não faz sobressair o espírito do ensinamento, do quanto se quis ensinar, do quanto se quis levar à consideração. E é óbvio que, repetimos, que é preciso olhar o contexto em que tudo se inseriu. E para nós podermos saber que tudo isso que nós lemos de Moisés, do livro Levíticos e de Êxodo, que foram destacados naquele artigo do nosso Ulisses Batista, obviamente que tinha lá a época em que isso, quem sabe, foi necessário para regrar o comportamento, chamar comportamento humano de relacionamento entre as criaturas, e lançar um pouco, inclusive, de temor pelas atitudes das criaturas. Haja vista que aí tem mortes, tem abominações, tem queimas de criaturas e coisas desse tipo, como verdadeiro castigo. E a gente vai encontrar depois também, no próprio Paulo, numa epístola aos Romanos, lá, 7:6, uma frase lapidar da parte dele: para que sirvamos em novidade e não na velhice da letra. Ele quis dizer novidade
Não é mera curiosidade, ele quis dizer novidade é o quanto se entendeu do espírito da informação, do sentido real que se quis imprimir a determinada preleção de determinadas criaturas. Essa é efetivamente a postura, é a maneira como se deve entender esse texto. E nós o lemos, parece até bastante absurdo tudo isso, mas ele está lá, consta lá, e nós vamos compreender. O que é absurdo é pensar-se que até hoje ainda, em pleno século XXI, ainda criaturas entenderem que isso tudo foi inspirado diretamente do Criador e que isso representa a vontade de Deus. O nosso próprio Ulisses termina lá o artigo dele dizendo que o farisaísmo vem atravessando séculos no seio da humanidade, compondo capítulos mais tristes na história da evolução humana. É incrível o que fizeram e fazem com o nome de Jesus, a ponto de os mais esclarecidos e dotados da verdadeira religiosidade sentirem-se constrangidos ao pronunciarem o nome do Mestre. Devemos levar à conta algo que ele nos lembra com muita sabedoria, diga-se de passagem, muita propriedade, diga-se de passagem, que Jesus resumiu todas as leis do Velho Testamento em apenas 2 mandamentos lapidares. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso encerra as leis de caridade, de fraternidade e de amor, que são o paradigma deixado, legado por Jesus, como um verdadeiro divisor de águas na humanidade, implantando a fé real e efetiva no coração das criaturas e implementando de vez os conceitos de alta moral e de ética irreversíveis. Muita paz a todos.